Sabe, quando a gente olha o preço de alguma coisa, o que que aquele número significa de verdade? Pois é, hoje a gente vai fundo nesse assunto, porque olha, preço é muito mais do que um número numa etiqueta. É uma das decisões mais críticas e bota complexa nisso que um negócio precisa tomar. Então, isso já leva a gente para a pergunta principal. Afinal, como se decide um preço? Pode acreditar, não é um chute, não. É um cálculo bem cuidadoso, um verdadeiro malabarismo entre duas forças bem poderosas. E aqui está o coração da coisa, a grande tensão. De um lado, a gente tem o que se chama de teto. É o máximo que o cliente topa pagar, baseado no valor que ele enxerga naquilo. Do outro lado, tem o piso, o custo real para a empresa fazer e vender o produto. E o preço ideal? Ah, ele mora justamente nesse espaço, nesse meio campo delicado entre esses dois extremos. Certo. Então vamos mergulhar nisso, começando por cima, pelo teto. Vamos entender a precificação baseada em valor. Uma abordagem que basicamente coloca o cliente no centro de tudo. O que a gente vê aqui são duas filosofias bem diferentes. A precificação baseada em valor é totalmente focada no cliente. Ela começa com a percepção de valor e vai calculando para trás. Já a precificação baseada em custo é o contrário, é focada no produto. Começa com os custos e aí joga uma margem em cima. São duas lógicas que vão em direções opostas mesmo. E dentro dessa ideia de precificar pelo valor, existem duas estratégias principais. A primeira é a de bom valor e a segunda, a de valor agregado. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona na prática? Bom, a precificação de bom valor tem como objetivo oferecer a combinação certa de qualidade e um bom serviço por um preço justo. A ideia aqui não é ser o mais barato de todos, mas sim ser a escolha mais inteligente, sabe? Oferecer o melhor retorno pelo dinheiro do cliente. E como as empresas fazem isso? Geralmente com duas táticas. Uma é o preço baixo todo dia, que em inglês é o EDLP, onde os preços são sempre baixos e constantes. A outra é o preço alto-baixo, em que os preços do dia a dia são mais altos, mas rolam promoções o tempo todo. Pensa na diferença entre um supermercado atacadista e uma loja de departamento chique. Agora, a outra abordagem é a de valor agregado. Aqui, a empresa, em vez de sair cortando preço, ela adiciona recursos, serviços, diferenciais na sua oferta. O objetivo é bem claro: justificar um preço mais alto e convencer o cliente de que o que ele está levando vale muito mais. E para conseguir entender esse valor agregado, a empresa precisa se fazer uma pergunta-chave. Se o cliente não tivesse esse produto, que impacto isso causaria na vida dele? É na resposta para essa pergunta que está o verdadeiro valor e o poder de cobrar mais por isso. Ok, agora vamos virar moeda e olhar para o outro lado da balança, o piso do preço. Chegou a hora de entender a precificação baseada em custo. E aqui a regra é bem simples e até um pouco brutal. Não importa o quanto um produto pareça incrível para o cliente, o preço precisa, no mínimo, cobrir todos os custos, de produção, de distribuição, de venda, tudo. Se não cobrir, a empresa está pagando para trabalhar. O primeiro tipo de custo que forma esse piso são os custos fixos. Pensa neles como o alicerce da operação. São aquelas despesas que não mudam, não importa se a empresa vende uma unidade ou 1 milhão. Exemplos clássicos aqui são o aluguel do galpão, os salários da diretoria, os juros de um empréstimo. São contas que chegam todo mês, vendendo ou não vendendo. O segundo tipo são os custos variáveis. O nome já entrega, né? Eles variam na proporção direta do quanto se produz. Quanto mais produto é feito, mais altos esses custos ficam. É só pensar na matéria-prima ou na embalagem. Cada novo produto que sai da linha de produção precisa de mais desses itens. Então, o custo total vai subindo junto. Bom, então a gente já sabe que o preço final fica ali naquele espaço entre o piso dos custos e o teto do valor para o cliente. Mas como uma empresa se vira nesse meio de campo? A resposta está numa série de outros fatores, tanto de dentro da empresa quanto de fora. E aí a coisa fica mais complexa. Além de custo e valor, tem que pensar na estratégia geral da empresa, no resto do mix de marketing, no que os concorrentes estão fazendo com os preços deles e, claro, nas condições do mercado e na demanda do público. Então vamos focar nessa última peça do quebra-cabeça, o choque de realidade que o mercado dá. Nenhum preço é definido numa bolha, né? A concorrência e a demanda são forças gigantescas. Olha, essa tabela resume a história toda de um jeito bem claro. Reparem nos extremos. No mercado de concorrência pura, com um monte de gente vendendo a mesma coisa, ninguém tem poder de preço. Já no monopólio, com um vendedor só, o poder é enorme.
fica óbvio que a estrutura do mercado é que dita as regras do jogo. E dentro de qualquer mercado, é fundamental entender a tal da elasticidade do preço. Esse é um conceito da economia que é crucial e que mede o quão sensível a demanda é quando o preço muda. Aqui, a gente vê a demanda elástica. Um aumentozinho no preço causa uma queda gigantesca na procura. Isso costuma acontecer com produtos que têm muitos substitutos ou que não são vistos como essenciais. As empresas precisam ter um cuidado danado para subir o preço nesse cenário. Agora, o oposto, a demanda inelástica. Mesmo com um aumento de preço parecido, a demanda cai bem pouquinho. Isso é típico de produtos essenciais, que não têm substitutos fáceis ou de marcas muito, muito fortes. Aqui, as empresas têm bem mais liberdade para mexer nos preços. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. O preço certo não é um número cravado na pedra. Ele é dinâmico. Ele vive naquele espaço que está sempre mudando entre o piso dos custos e o teto do valor que o cliente enxerga, e sempre sendo pressionado pelo mercado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que formos comprar alguma coisa, vale a pena parar e pensar. O que a gente está pagando? É o custo de produção daquele item ou é o valor que ele tem para a gente, na nossa vida? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente.